Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Então, mais um estudo da Escola Sabatina. Queremos estar aqui fazendo da lição a grande tríplice mensagem de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, né? Então, essa lição, se você não adquiriu, entre em contato conosco para estar adquirindo a sua. Nós que estamos no Ministério Missionário vendendo essa lição e já estamos, esse é o 3º estudo. Caso você não conheça ou não adquirir a sua, vale muito a pena para acompanhar junto. Eu não vou estar passando PowerPoint, porque a essa altura algumas pessoas já, uma boa quantidade de pessoas, graças a Deus, que nos acompanha, assiste nossos vídeos, já obteve a sua, né, já adquiriu a sua lição, então você acompanha. E 95% aqui com um comentário ou outro da lição, né? 95% são textos da Bíblia, que você vai estar podendo acompanhar aí com a sua Bíblia, e os comentários que a gente vai fazendo aqui. Então, caso você não tenha a lição, vai acompanhando conosco, abrindo a sua Bíblia, prestando atenção no que está sendo explicado, e, através dos textos que vão ser lidos, você fazer depois seu estudo pessoal, e mesmo que você tenha a sua lição, fazer também o seu estudo pessoal, individual com Deus, né, com a sua família ali, com Deus, sendo bereano para conferir, né, revisar se de fato tudo isso é a palavra mesmo de Deus, se está certo. Essa é a recomendação da gente para você. Então, essa 3ª lição, são 13, né? Essa é a 3ª que estamos fazendo, essa lição de 1896, Escola Sabatina da época dos pioneiros, da época em que Ellen White era viva, né? E tem muita coisa boa aqui, muita coisa importante para a gente. A 3ª lição, o tema, o Evangelho Eterno, é uma continuação, né, do outro estudo. E o subtítulo, né, seu poder, objetivo, efeito e duração. Então, esses subtópicos aqui serão abordados nessa lição. Vamos entender mais sobre o poder do Evangelho, né, qual o objetivo do Evangelho, o efeito do Evangelho e a duração. De maneira bem resumida, né, esses temas vão ser tratados aqui, além do que a gente já tratou na 2ª lição. É um complemento, mas é um complemento muito importante e válido, porque a primeira mensagem angélica, ali de Apocalipse 14, começa com o Evangelho Eterno, que é proclamado pelo seu povo, pelo povo de Deus. Porque o anjo ali representa o povo, né, que proclama, que prega, espalha essa mensagem pelo mundo, esse Evangelho. E o termo Evangelho Eterno, né, significa que é um Evangelho que ele sempre existiu. É o plano da salvação de Deus, é a vontade de Deus para todas as suas criaturas, como Deus iria resolver todo o problema do pecado no mundo. E por isso é eterno, porque o seu efeito é eterno, o seu poder, seu objetivo, o efeito é a duração. Na verdade, a pregação do Evangelho em si tem uma duração, a gente vai ver aqui, claro, mas o seu efeito é eterno, né? Seu resultado, suas consequências são eternos. E é eterno porque provém de Deus, da palavra que é eterna, que contém a vida eterna. A primeira lição, a primeira pergunta, né, da 3ª lição diz assim, o tópico aqui que vai ser abordado é o poder do Evangelho. E a primeira pergunta na verdade. E na primeira pergunta temos o seguinte, em que grande obra se manifesta o poder de Deus por meio de Cristo? Então, qual a grande obra que a gente consegue enxergar o poder de Deus através de Cristo? Vamos ler Colossenses, capítulo 1,
versículos 16 e 17, que diz o seguinte: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E o 17: e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Então, por isso que a pergunta diz assim, ó: em que grande obra se manifesta o poder de Deus por meio de Cristo? Então percebe que tudo é através de Cristo. Tudo está dependente, ligado, né, a Cristo. Cristo é a fonte de toda a vida, a fonte de toda a sabedoria, de toda a santidade, de tudo que o ser humano e as criaturas precisam. Não temos como excluir ele de forma alguma de todo o plano da salvação, do Evangelho. Tudo que o ser humano ele precisa ser está em Cristo. Por isso, o contemplar para ser transformado, o contemplar Cristo, estudar Cristo. Como o livro Desejado de Todas as Nações, melhor livro para estudar, além da Bíblia, né? Os evangelhos, ali os 4 evangelhos, e o Desejado de Todas as Nações, para estudar o caráter de Cristo. E esse caráter ele quer transferir para nós, ele quer restaurar em nós, ele quer que esse caráter seja desenvolvido em nós. E essa é a obra dele. Mas então, esse poder para isso, né, para que essa restauração ocorra em nós, ele se manifesta na criação de tudo. Né? Em toda a criação nós vemos esse poder. E muitas vezes a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, o nosso apego ao pecado, o amor ao pecado, a vícios e defeitos de caráter que não queremos largar, é o que não permite com que a gente enxergue o tamanho, a imensidão, a extensão do poder disponível que Deus dispõe para poder então restaurar a imagem dele em nós. E por isso que o falso evangelho, que ele é fragmentado, né, é todo dividido em falsas teorias, várias denominações e vários pregadores, inclusive infelizmente até entre nós, pregam um evangelho que não traz à consciência humana esse poder, essa extensão. Eu sei que as pessoas elas querem ver, né, o testemunho desse poder na vida de nós, de todos nós. E por isso nós temos que clamar a Deus e ter mais consagração, mais tempo de qualidade com Deus, em oração, em estudo da palavra, e servir a Deus a nossa vida o máximo possível, para que então essa restauração possa ser feita. Mas esse poder que criou o mundo é o mesmo poder disponível para criar novamente a imagem dele em nós, né? Nos fazer uma nova criatura, uma nova criação, criar um coração puro, tudo que a gente precisa. Veja o que diz veja a pergunta 2, né? Por meio de Cristo, o que foi feito pelos pecadores que creem? Efésios 2, versículo 10. Veja o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10 diz o seguinte: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, por meio de Cristo, o que foi feito pelos pecadores que creem, o que foi feito, todo o que o homem precisa, através de Cristo, a nova criação, para que andemos em boas obras, preparadas por meio de Cristo. Através de Cristo, ele restaurou o homem. Ele veio na natureza humana, na nossa natureza, nessa carne caída, pecaminosa, para trazer de volta a união com Cristo, aliás, a união com o Pai, a união com Deus, a qual havia praticamente se perdido quase que 100% entre o homem e Deus, naquele período de Cristo. Então, ele restaura essa união, essa harmonia com essa natureza e traz para nós as obras dele, para que, através da fé, porque a pergunta menciona
por meio de Cristo, o que foi feito pelos pecadores que creem. Através da fé, nós somos novas criaturas em Cristo para as boas obras, para que então venha a obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, que estão em Cristo, como estão em Cristo. Porque se você analisar como Cristo viveu os mandamentos, como ele ensinou, é diferente de como a maioria das pessoas ensina. As pessoas elas se focam apenas nos atos exteriores, se focam apenas na aparência, na atitude exterior, naquilo que se vê. Enquanto que sentimentos e intenções, ou melhor, essas coisas que se praticam, que se veem, essas obras de caridade, de tentativa de obedecer à lei de Deus, elas muitas vezes, na maioria das vezes, são feitas com egoísmo, são feitas com segundas intenções, por interesse. São feitas contaminadas e influenciadas pelo pecado, pelo eu, para satisfação, para aparecer, para exibição do homem, para que o homem seja enaltecido e exaltado e visto pelos homens. Infelizmente, e em Cristo tudo isso é diferente. Por isso, somos feitos novas criaturas em Cristo, para ser uma réplica, né, dele. E essa é a nossa grande luta. Essa é a nossa, e ao mesmo tempo, nossa grande esperança, porque isso é pela fé. Isso não é pelo esforço humano. O esforço humano está em renunciar a si mesmo, através de oração, de súplica, de se humilhar diante de Deus e clamar a Deus essa ajuda. Que Deus opere essa obra em nós. E está disposto a viver tudo isso. Está disposto a viver, a permitir que isso tudo se cumpra na nossa vida e disposto a renunciar a tudo que é contrário à vontade de Deus. A pergunta 3 diz assim: qual é o memorial de Deus sobre esse poder criativo? No Salmo 111, versículo 4, fala sobre a criação, né? De todo mundo, os céus, da terra, todas as criaturas. E isso serve também como memorial do poder criativo de Deus. Quando você olha para a natureza, quando você olha para as grandes montanhas, grandes cânions, quando você olha para os grandes mares e oceanos, a imensidão do céu, criaturas grandes, toda a natureza, quando você admira, desde as coisas pequenininhas, né, até as coisas mais extensas e maiores. Em tudo isso você vê o poder de Deus, em tudo isso você consegue reconhecer a capacidade de Deus em sustentar tudo isso, em manter e ter criado tudo isso. Uma imensidão de coisas. E tudo isso nos remete a como Deus é poderoso, é competente, é capaz de realizar o que Ele promete, de cumprir em nós as promessas dEle. E Êxodo 20, versículos do 8 a 11, você já deve conhecer, que é justamente os versículos ali, onde fala do mandamento, do quarto mandamento, que é o sábado. O sábado também, ele remete à criação, que por sua vez remete ao poder de Deus, a esse poder criativo. Então o sábado, que é um período de tempo separado exclusivamente para Deus, para a nossa comunhão com Ele, onde nos dedicamos ali 24 horas a estarmos com os nossos pensamentos, sentimentos, o máximo possível voltados e dedicados, consagrados à comunhão com Deus e com o próximo. Também, não só para, através da criação, através do estudo da palavra, da oração, possamos estar mais próximos de Deus, mas também para que possamos, em nossa vida, através do nosso testemunho, ir até as pessoas, que é a missão principal que Deus nos deu, e até as pessoas representar Cristo e levar a eles o Evangelho eterno, para que eles então possam conhecer esse poder. Poder esse que precisam em suas vidas para a mudança de vida que muitas pessoas estão procurando, estão almejando, estão desejando e não encontram. Muitas vezes andam em igreja,
mas não reconhecem esse poder, não encontram esse conhecimento. E se frustram e vivem uma vida frustrada. E é isso que Deus quer que primeiro se realize em nossas vidas e a gente possa levar até as pessoas. A quarta pergunta diz o seguinte: o que torna o sábado um memorial e sinal constante para o filho da fé? Vamos ler Ezequiel 20, versículos 12 e 20. Preste atenção. Eu sei que tudo isso a gente já é bem familiarizado, né? A gente já conhece bastante esses versículos. Mas quando a gente entra nesse contexto de entender o Evangelho eterno como o poder de Deus para nos tornar novas criaturas, e essas criaturas segundo a imagem de Cristo, segundo o poder dele, para viver como ele viveu, então Deus lembra isso aqui. Preste atenção, o sábado ele também carrega, ele traz consigo essa lembrança, essa informação que é importante. Veja, Ezequiel 20, versículo 12, diz o seguinte: além disso, eu também lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Isso aqui é interessante. Esse finalzinho aqui revela uma coisa muito importante. E o que é mais interessante é que eu percebo, e talvez você também perceba, que a maioria das pessoas que ensinam sobre o sábado, entre nós, por exemplo, adventistas, não menciona esse fato, esse detalhe. Pelo menos não de maneira mais detalhada, tanto quanto deveria, tanto quanto menciona ou detalha sobre o sábado. Às vezes se dá mais importância ao dia do sábado do que ao Senhor do sábado. E a obra dele, e do que ele é capaz, e o que ele quer fazer. Preste atenção que no final desse versículo diz o seguinte: para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Isso aqui é importante, porque o sábado ele remete, ele leva de volta a nossa consciência a entender quem nos santifica. Não somos nós mesmos que nos santificamos. Não são as nossas obras que nos santificam. Deus é quem nos santifica para que então possamos realizar as obras dele. Ele é quem opera o processo de santificação no homem, pela fé. Esse processo começa pela justificação, levando o homem ao arrependimento e à confissão, a confissão genuína e legítima de seus pecados, em legítima contrição e arrependimento de qualquer pecado que for. E então ele começa o processo de santificação, de trabalhar na consciência do homem, no coração do homem, para extirpar, para libertar, purificar o homem de todo o mal que existe aqui dentro. E é um processo de trabalhar com a consciência, trabalhar com a escolha, com a razão, nos ajudando a entender o que tem de errado em nós, principalmente as intenções, os sentimentos, pensamentos, que nos levam às ações erradas, as decisões que começam aqui. E então ele vai trabalhando através da palavra dele, nunca excluindo a palavra, mas sempre através da palavra, porque a palavra é quem santifica. Mas é ele quem nos leva a palavra, através do Espírito Santo. E então, desenvolvendo a fé em nós, e trabalhando essa fé em nós, através do nosso consentimento, da nossa resposta, né, sendo positiva, claro, de aceitar, renunciar e negar a si mesmo, e abandonar o que há de errado, o que Deus está nos mostrando de errado em nós, ele começa esse processo de nos levar a obedecer o está escrito, e somente o está escrito. E o sábado remete a isso, a esse poder que vem de Deus, que nos mostra que é o próprio Deus quem opera a santificação no homem. Não são os esforços do homem. Os esforços do homem são resultado, são consequência da operação da santificação de Deus em nós. Os esforços genuínos, aqueles que de fato são aprovados e aceitos por Deus, porque vem dele mesmo em nós. É uma obra, um trabalho em conjunto com a nossa aceitação, com o nosso consentimento.
de fato permitir que isso aconteça, essa transformação, essa santificação. Mas é importante saber que é Deus quem opera a santificação, para que o homem não se glorie, mas glorie-se somente em Deus. Não se gabe, não se ache alguma coisa, não pense que é algo, mas que é Deus no homem. E o processo de santificação, o próprio nome já está dizendo, é separar de nós, do nosso coração, dos nossos pensamentos e sentimentos, aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário à palavra dele. Por isso que no verso 20, ele diz assim: santificai os meus sábados. Só é possível quando ele está nos santificando. Só é possível santificar o sábado no 7º dia, se nos outros 6 dias, ele mesmo, nós nos submetemos a essa santificação. Através de estudo da palavra dele, oração, comunhão com ele. Culto, o culto pessoal, familiar com Deus, e um processo ao longo do dia de estar buscando aconselhamento divino, pensando em Deus, ouvindo hinos, audiobook de livros do Espírito de Profecia, por exemplo, para estar ali constantemente aprendendo de Deus, estar com a mente o máximo possível, só absorvendo aquilo que é santo e puro. Ou um audiobook da própria Bíblia, ou hinos que são sacros, para alimentar o máximo possível o nosso coração, a nossa mente, daquilo que vem de Deus. E buscando, na medida que Deus vai nos ensinando e operando esse processo, estar ali, vivendo em processo de santificação, em processo de uma vida de santidade com Deus, através dos atos. Isso vai ser as consequências, né? Porque os atos, as boas obras, elas vão ser resultado, é fruto. É por isso o nome fruto do Espírito. É um fruto. Nós estamos enxertados na videira verdadeira. E o fruto, o ramo, né, somos comparados a um ramo, simbolicamente falando, um galho, né, que ali não tinha vida, né, estava ali largado no chão, não tinha vida por si só, não pode dar fruto por si só. E então o agricultor, aquele que mexe ali com a plantação, ele enxerta na videira, para que aquele galho agora passe a ter vida. Mas a vida não vem dele mesmo, e ele passa a florir, né, a dar folhas e o fruto. E tudo isso não vem dele mesmo. Vem da videira, recebendo a seiva, né? A seiva que a gente entende espiritualmente que é a vida de Deus, a santidade de Deus, que é o caráter dele em nós, a lei dele em nós. Então tudo isso é uma consequência, ou seja, as obras da obediência é fruto, é consequência, mas não contra a vontade do homem. E o sábado, ele lembra tudo isso. O sábado tem todas essas características. Por isso que a guarda do sábado é tão importante para preparar o povo. Porque o sábado remete a tudo isso, nos traz a consciência, toda essa obra de Deus, toda essa capacidade dele. Agora vamos falar sobre o objetivo do Evangelho. Né? Falamos sobre o poder do Evangelho de maneira bem resumida. Devemos entrar nesse assunto em algum outro momento durante a lição. Já tratamos também sobre esse assunto do poder de Deus, do poder do Evangelho, na série O Mistério de Deus, que eu estudei aqui junto com vocês, está aqui no canal. Você pode olhar no nosso canal aí, a playlist O Mistério de Deus. Também tem um vídeo sobre o sábado, que fala sobre o poder da palavra de Deus, sobre o poder do Evangelho, o poder da criação, o poder criativo no sábado. Então o sábado remete a tudo isso. E agora vamos falar sobre o objetivo do Evangelho. Então, na quinta pergunta, falando sobre o objetivo do Evangelho, diz o seguinte: a pergunta: qual é o objetivo de Deus ao revelar assim o seu poder? Vamos ler Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 18. Preste atenção nesse versículo. A pergunta é: qual é o objetivo de Deus ao revelar assim o seu poder? Ou seja, com qual propósito? Qual é a finalidade? Aonde Deus quer chegar em nos revelar tamanho poder, tamanha capacidade, tamanha imensidão de todo o seu poder através da sua criação, através do sábado, para nos ajudar a compreender
o quanto nós temos à nossa disposição para nos transformar, para nos santificar, para nos tornar novas criaturas. O quanto que é possível. Porque vemos por aí um evangelho que prega apenas que todos os pecados foram pagos, Cristo já fez tudo, agora é só a gente aceitar e seguir uma vida de tentativas de viver. Você tenta de acordo com a sua capacidade, né, viver ali uma vida de santidade, fazer uma caridade, algumas boas obras, todas elas mais relacionadas à igreja, né, às instituições, ao que os pastores e líderes dessas igrejas eles orientam, né, os seus membros, e mais baseado em mandamentos de homens, em orientações de homens, leis de homens, tradições de homens, a levar o homem a viver uma vida de ilusão, achando que aquilo ali leva o homem, então, a se aproximar mais de Deus, a ser aprovado, a ser aceito, e então ser merecedor do favor de Deus. E nós vemos que esse falso evangelho, ele promete a vida eterna, porque tudo já foi feito, agora você só vai viver uma vida aí de uma religião, uma tentativa. E como a gente vê aqui, que o verdadeiro evangelho é o evangelho eterno, ele remete ao Deus que criou os céus e a terra, mostrando o poder de Deus, que esse poder está disposto a nos santificar e a nos transformar. Vemos que o verdadeiro evangelho, ele não só nos mostra o que Cristo fez por nós, mas o que ele pode fazer em nós e através de nós. Nesse versículo aqui diz algo importante, que é justamente esse é o propósito, que diz assim, no versículo 18 de Atos capítulo 26, com qual objetivo Deus nos mostra o poder dele, nos mostra essa capacidade para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Então, o propósito de Deus é abrir os olhos espirituais, né? Nos despertar, nos fazer enxergar a realidade do Evangelho, que são as boas novas de que Cristo, ele pagou os nossos pecados para nos dar uma segunda chance. Mas essa segunda chance é para quê? Para que então não mais vivamos nesses pecados, porque eles já foram pagos. Não precisamos continuar neles. Eles já estão pagos. O sacrifício por eles já foi feito. Não precisamos morrer nesses pecados. Não precisamos permitir que esses pecados nos levem à morte eterna. Porque ele mesmo já pagou por esse pecado. E agora ele quer apagar esses pecados de nós. E esse é o plano da redenção. É Cristo no homem, Cristo em nós, buscando então, assim como ele levou os nossos pecados para lá, e está buscando purificar o nosso registro no céu, ele quer purificar também o nosso coração, a nossa mente, de todo e qualquer pecado. E aí você pergunta como? Através do poder dele. E por isso Deus está mostrando o poder dele, a capacidade dele. Se ele tem todo esse poder, será que ele não tem poder para operar isso em nós? Você percebe que o verdadeiro evangelho, ele desvia o foco do homem em si, mas leva o homem de volta, encaminha o homem de volta a Cristo, para que o homem não olhe mais para si, como aquele que tem que então tentar viver uma vida de santidade, tentar operar as próprias obras, tentar obedecer à lei de Deus, mas é Cristo operando no homem, gravando no homem a lei de Deus e ajudando o homem, atuando em nós, para que então possamos obedecer à lei de Deus, junto com ele, não sozinho, não em nossa própria força, em nossos próprios esforços, em nossa própria capacidade, se valendo da capacidade dessa carne, mas se valendo da natureza divina, do poder divino, do poder da palavra. Isso tudo é pela fé. Como a gente não vê essas coisas, como é algo que é invisível, a gente
tem a tendência de viver como Tomé, duvidando, porque a gente não aprendeu ainda sobre fé. E a gente, para poder acreditar em certas coisas, a gente tem que ver. Muitas vezes nós temos essa tendência de querer ver. E por isso nós estamos muitas vezes nos desviando para outras facetas do falso evangelho, que são as operações de milagres, que são as curas, manifestações do poder, visões, sonhos e essas coisas. Quando nos desviamos para esse caminho, priorizando, querendo que essas coisas se realizem em nossas vidas, e assim como acontece em alguns lugares, existem pessoas que estão em algumas igrejas e elas só se sentem elas só sentem que receberam o Espírito Santo quando elas começam a falar em línguas, ou ter algum tipo de manifestação, alguma coisa que elas sintam, algo sensorial, algo que se manifeste. E enquanto isso não se realiza na vida do indivíduo, o indivíduo não se sente um verdadeiro cristão, alguém que recebeu o poder de Deus. Mas o poder de Deus é para a transformação do caráter. Uma vida de fato poderosa é uma vida que tem um caráter totalmente transformado. E não se foca nessas coisas. Se Deus quiser operar na vida da pessoa essas coisas, é da maneira dele. A prioridade do indivíduo é representar o caráter de Deus nesse mundo, o caráter de Cristo. E isso é junto com Cristo. E isso ele fez para abrir nossos olhos, para que a gente enxergue a nossa real situação, a nossa realidade, né, como laodiceanos, né? E muitas vezes estamos nos achando alguma coisa, muitas vezes achamos que por experimentarmos algumas dessas coisas que eu mencionei, ou então por sermos dizimistas, fiéis, frequentadores assíduos de todos os cultos, por fazermos caridades e tudo isso, muitas vezes a gente se apega tanto a essas coisas. E então entramos num processo de uma falsa segurança, achando que tudo isso nos assegura o favor de Deus. Quando na verdade Deus ele quer operar todas essas coisas em nós da maneira dele. Como está escrito. E ele vai nos abrir os olhos para a gente enxergar se o que estamos fazendo ou deixando de fazer é por amor a ele, se é ele operando isso em nós, se é feito de maneira voluntária, sem interesse, sem querer aparecer, sem querer se gabar, e sem querer que os homens nos vejam e nos exalte. Então, isso também mostra aqui no versículo 18 que além de abrir nossos olhos para a nossa real situação e real necessidade, ele também nos converterá das trevas à luz. Não só das trevas morais, dos nossos defeitos de caráter, mas também das falsas teorias, do falso evangelho, daquilo que a gente entende que é uma distorção, uma falsificação da verdade, que mistura a verdade com erro. Então esse também é um propósito. E do poder de Satanás, o evangelho verdadeiro, ele quebra o poder de Satanás em nós. Quebra a escravidão do nosso eu, dos desejos da carne, do poder de Satanás, das tentações do mundo, para então nos submetermos e servirmos somente a Cristo e a palavra dele. E como diz, para que eles possam receber o perdão. E então veja como é feito um processo, para que, passando por esse processo, ele operando esse processo em nós, possamos receber o perdão. Porque o perdão, ele só é dado ao homem quando de fato o homem se arrepende. Deus não pode perdoar uma pessoa que ele não se arrependeu. Então, não adianta você só pedir perdão da boca para fora, porque Deus disse que muitos nos dias de Cristo honravam e diziam que amavam a Deus somente com a boca, mas o coração deles estava longe de Cristo. E isso acontece conosco também. Então, é interessante a gente entender que o verdadeiro arrependimento, para que então nos leve à confissão e então possamos receber o perdão, ele é uma obra de Deus. E quando vem de Deus, opera de uma forma que a gente passa a sentir nojo, repulsa, dessas coisas erradas que ainda praticamos, daquilo que a gente faz de errado, que ele nos convence e que ele
nos mostra que está errado em nós. E isso de maneira sincera, honesta e voluntária. Por amor a Deus, por reconhecer o que o pecado fez a Cristo. E o que o pecado faz na humanidade e em nós também. Então, aí então, receber não só o perdão dos pecados, que por sinal o perdão é uma troca, né, de substituindo o nosso pecado, nós quando entregamos, rendemos, né, não nos desculpamos, não nos justificamos, mas aceitamos somente a justificação dele, a justiça dele, reconhecemos que somos culpados e ponto, não tem o que justificar, não tem o que se desculpar, e aí então quando Deus opera isso em nós, nós recebemos a justiça dele. E a herança entre os santificados pela fé, tudo isso pela fé. Então vem a pergunta 6. Todos aceitarão essa salvação? E aí se você for ler Mateus 7, 13 e 14, a resposta, e aí você com certeza sabe, é não. Apenas poucos aceitarão. A pergunta 7. Não podem todos aceitá-la? E não é esse o desejo de Deus? E aí os textos bíblicos para responder essa pergunta estão lá em João 3,16 e 1 Timóteo 2,4, que vai nos mostrar que sim, todos podem aceitá-la. E sim, é o desejo de Deus que todos aceitem. Mas como a gente viu na pergunta 6, todos aceitarão. Como você lê lá em Mateus 7, versículos 13 e 14, lá deixa bem claro que infelizmente não. Não serão todos. Não porque Deus não queira. Não porque não é possível. Mas sim porque não querem. Porque a maioria de nós nesse mundo, até mesmo nós que professamos essa fé, professamos o cristianismo, corremos o risco de ou já estarmos numa situação, numa condição de não estarmos aceitando de fato o evangelho puro, ou então ocorreu o caso de retrocedermos, de apostatarmos da verdade em algum momento da vida. E serão poucos, como a palavra disse, em todos os tempos, sempre foram poucos. Sempre foi a minoria da minoria que aceitou. Infelizmente, não que Deus não queira, Deus faz de tudo para que o máximo de pessoas aceitem essas verdades. Mas infelizmente, não é a maioria quem quer. São mensagens que desagradam a maioria. Por isso que os falsos evangelhos, porque são vários, né? Como eu disse, são fragmentos. Usam várias referências do verdadeiro, mas misturam com muita falsidade para enganar as pessoas. É muito agradável. É muito agradável. Não leva a pessoa a de fato reconhecer a sua real situação e real necessidade e incapacidade. E ao mesmo tempo a capacidade de Deus de reverter a nossa situação, de solucionar o problema que há em nós e nos ajudar a viver até o fim. É uma vida de santidade íntegra, plena, sem nenhum mal em nosso coração. Então, como a maioria não aceita isso, porque preferem receber o que é agradável dos homens, consequentemente, infelizmente, a maioria não vai aceitar. Isso é uma pena, porque o evangelho verdadeiro ele é simples. O que dificulta o evangelho é justamente a nossa dureza de coração. É o amor que ainda tem, é o apego ainda aos pecados, o amor que ainda temos a defeitos de caráter, a vícios que há em nós. Veja o que diz a pergunta 8. Por quantos, então, devemos orar e trabalhar? 1 Timóteo 2, de 1 a 3 e Apocalipse 14, 6. Você pode ver. Alguns textos, irmãos, eu vou passar assim, apenas mencionando, para que a gente ganhe tempo. Então agora vamos para a questão 8. Aqui na questão 8, a pergunta é o seguinte: por quantos, então, devemos orar e trabalhar? Quando você lê 1 Timóteo 2, dos versículos 1 a 3 e Apocalipse 14, 6, você chega à conclusão que devemos orar por todos, inclusive os grandes governantes desse mundo, né, desde esses grandes governantes até os mais pobres. Não devemos orar somente pelos mais pobres ou somente pelo povo da igreja, mas devemos orar também por aqueles que estão no poder, principalmente por esses, porque
muita coisa séria e muita coisa grave que afeta o mundo e que acaba com vidas, vem das mãos desses homens, vem das mãos desses governantes. Então por isso temos que orar muito para que Deus possa estar ainda segurando os ventos e refreando as paixões e as inclinações para o mal, que realmente são muito intensas e graves e perigosas nesses homens. Então, por isso, como diz a questão, devemos estar orando por todos, né? A pergunta é, por quantos devemos estar orando e trabalhando, não só orando, né? Mas trabalhando também por todos. Não devemos fazer acepção de pessoas, principalmente por aqueles que menos nós temos, talvez, feito algo. E corremos o mesmo risco do povo de Israel, da época do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, de se fechar demais, de ser exclusivista e não cumprir a missão que Cristo nos outorgou, que Ele nos delegou, que é de levar o Evangelho pelo mundo inteiro. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que o trabalho pelas pessoas de fora, quando ele começa, ele se expande de uma maneira muito maravilhosa. E esse é o foco. Então, em tão poucos anos, né, um período, o relato do Novo Testamento é um relato de um período mais ou menos de 100 anos, enquanto que o relato do Antigo Testamento é um registro ali de um período de 4.000 anos. Então veja que em um período mais ou menos de 100 anos, eles conseguiram muito mais do que o povo de Israel no período de 4.000 anos. É lamentável. E assim tem sido de tempos em tempos. Corremos esse mesmo risco. De muitas vezes a gente só ora pelas pessoas lá fora, mas não vamos até elas. Elas vivem na ignorância, muitas vezes tomando decisões por ignorância e seguindo um rumo muito perigoso e drástico. E muitas vezes por conta da nossa negligência e culpa nossa. Então que Deus nos ajude, desperte nossa consciência e o interesse de ir até as pessoas, nossa vizinhança, cidades vizinhas, trabalhar pela nossa região. Pelo menos para que muitos sejam despertados, porque se nós não dermos o devido valor ou nem vivermos o que temos aprendido, muitos desses aí darão um valor e darão a vida, terão muito amor por essas mensagens. Então Deus irá usar muitos desses, são os trabalhadores da hora undécima. Temos que prezar muito por isso. Veja, pergunta 9. Qual é então o objetivo final do Evangelho? Quando você lê Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10, vamos ler alguns versículos, vale a pena a gente conferir. Não que os outros não sejam importantes, mas é questão de tempo. E alguns versículos, por serem não tão assim abordados, vale a pena a gente conferir. Então, Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10 diz o seguinte: tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, nele. Então, a pergunta é, novamente, qual é então o objetivo final do Evangelho? Reunir em Cristo todos os seres criados, desde os que estão na terra aos que estão no céu. Esse é o propósito final do Evangelho. Esse é o plano final de Cristo. Isso é o que Deus almeja, o que Ele anseia. E deve ser esse também o nosso desejo. Para que então sejamos reunidos numa só família, a família divina humana. Ser reunidos novamente para a eternidade. Esse é o objetivo de Deus. E quando a gente vê, muitas vezes, famílias sendo desfeitas
mas temos que nos lembrar que a nossa família é a família do céu. Muitas vezes, nossos parentes, amigos, não aceitam a mesma mensagem, não aceitam seguir esse caminho. E Jesus Cristo falou que iríamos deixar, não porque queremos ou porque Deus queira que assim seja, mas porque para seguir esse caminho, quando a nossa família, nossos parentes não querem, não desejam, muitas vezes teremos que se afastar e seguir um caminho muitas vezes só, ou pelo menos com o cônjuge e os filhos. Mas os outros parentes, muitas vezes, que é muito comum, não querem seguir esse caminho. Então, temos uma família universal, uma família no mundo. Como Jesus Cristo falou, né, que quando disseram a ele, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, irmãos, parentes, são aqueles que são filhos que nasceram de Cristo, nasceram do Espírito, nasceram da Palavra. Esses são os verdadeiros irmãos. E essa é a verdadeira família. É a família divina humana. Outro tópico que fala sobre o Evangelho Eterno é sobre seu efeito. O efeito, né, do Evangelho Eterno. Na questão 10, a pergunta é a seguinte: pelo que nosso Salvador orou? Quando você lê João 17, dos versículos 20 a 23, ali você identifica, ali você conclui que Cristo almeja que seu povo sejam unidos, assim como Cristo era unido com seu Pai. Mas esse detalhe é muito importante. A união que ele quer é uma união parecida com a do Pai. Ele servia ao Pai, era submisso ao Pai. E a união que devemos ter, para que possamos sermos unidos entre indivíduos, temos que ter a mesma união que ele tinha com o Pai. Então temos que ter a mesma união com ele, como ele tinha com o Pai, para que então possamos ser unidos. Porque podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo, se não quiserem seguir o mesmo caminho, se um quer seguir para um lado e o outro quer seguir para o oposto, se um lado é o lado da verdade, o outro não é o lado da verdade. Então, a pergunta que eu faço, o questionamento que se faz, é que iremos seguir o lado da mentira, iremos seguir o lado da perdição para estar unidos. E devemos também lembrar o seguinte: Elias achava que estava só, aos olhos dele, aos olhos humanos. Mas Deus mostrou a ele que havia ainda 7.000. Então, muitas vezes a gente busca uniões mais pelo sentimento, mais pela carência, desejo de ter, mas muitas vezes sacrificando, negociando princípios e a verdade. E isso é perigoso. Porque no primeiro estudo, como eu li, eu vou até ler novamente aqui. Quando se trata de união, devemos levar em consideração isso aqui. Veja o que diz aqui, ó. Em Nossa Alta Vocação, página 327, aqui é de Ellen White. Jesus orou para que seus seguidores fossem unidos. Mas não devemos sacrificar a verdade para garantir essa união, pois devemos ser santificados por meio dela. Aqui está o fundamento de toda paz verdadeira. A sabedoria humana mudaria tudo isso, declarando que esse fundamento é muito restrito. Os homens tentariam realizar a união por meio de concessões à opinião popular, conformando-se com o mundo, sacrificando a piedade vital. No entanto, olha agora, preste atenção nisso. A verdade é o fundamento de Deus para a unidade de seu povo. Então, uma união, seja em qual grupo for, qualquer movimento, grupo que seja, que promove uma união, mas sacrifica certos princípios e certas verdades, partes importantíssimas da palavra de Deus, principalmente aquelas que são as mais desagradáveis, para manter essa união, vai dar errado. O que começa errado, termina errado. Isso é um ditado, e isso, infelizmente,
é lógico. O que começa errado, termina errado. Então, muito cuidado com isso. Cristo almeja essa união do povo dele. Mas o fundamento para essa união é como se existisse um porto seguro, um local seguro em meio à tempestade. Um local que a tempestade não irá conseguir atingir, abalar as estruturas. Um local onde o povo pode se abrigar sem que haja perigo algum dessa tempestade que está ocorrendo lá fora, no mundo, destrua ou até mesmo comprometa a estrutura desse local. Esse local é a verdade. Então, Cristo ele está reunindo um pequeno povo, aqueles que aceitam se submeter a toda palavra que procede da boca de Deus. E ele vai unir esse povo. E então haverá uma união que será uma coisa assim miraculosa, movida pelo próprio Deus. E quando menos esperarmos, estaremos junto de pessoas que a gente nem faz ideia. Talvez eu nem conheça. Ou talvez até tenha conhecido no passado. E estaremos juntos, porque concordaremos em seguir o mesmo caminho. E essa é a união que Deus quer. E assim será, né? Nos últimos dias, a obra de Deus será finalizada em pequenos grupos. Serão pequenos grupos espalhados por esse mundo, de pessoas que estão buscando se conformar com a verdade. A questão 11 diz o seguinte: sobre o que o apóstolo exortou. Aqui o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1:10. Veja que versículo interessante. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Olha, uma das condições, um dos fundamentos, uma das características essenciais da verdadeira união. Que todos digam a todos a mesma coisa, ou seja, preguem a mesma mensagem, a mesma palavra, a palavra pura, não opiniões de homens, não mandamentos de homens, não tradições humanas, mas a pura palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, principalmente as mensagens mais relevantes para os nossos dias, e as mensagens que mais tocam nos pontos fracos para a transformação do nosso caráter, aquelas que são mais desagradáveis à carne, à nossa mente carnal, mas que são necessárias, essenciais para a transformação do nosso ser, para nos despertar para a nossa realidade, para abrir nossos olhos para a nossa condição e para a nossa necessidade, e para que ao enxergarmos a nossa real situação, então precisemos, seja despertado em nós a necessidade de uma solução. E é aí então da gente busca Jesus Cristo, através da palavra. Mas ele disse, diga todos uma mesma coisa, a mesma mensagem. Por isso que essa união não pode ser um crendo uma coisa, o outro pregando uma mensagem, o outro pregando a mesma mensagem de uma maneira diferente. Não tem como. Então perceba que eu acho interessante que quando as pessoas falam de união, elas não tocam nesses assuntos. E se tocarem, é para que todos preguem somente e falem somente a mensagem popular, que agrada a maioria. Aí é um tal perigo. Lemos anteriormente, num texto de Ellen White, da meditação Nossa Alta Vocação, que os homens iriam fazer concessões com a verdade, para que então se aceitasse uma mensagem mais popular e agradável a todos. Aí nesse sentido eles vão usar esse trecho aqui, esse princípio, de todos dizer uma mesma coisa, uma mensagem popular, uma religião única, né? Mas isso é o falso evangelho. Você vai perceber que para essa união ocorrer, vai ser sacrificado muitos dos princípios e da lei de Deus, e da palavra de Deus. Coisas extremamente relevantes e importantes para a nossa comunhão e consagração a Deus. Então, lembre-se disso, 1 Coríntios 1:10. Quando se fala de união, isso aqui tem que ser levado em consideração. E ele continua dizendo que não haja divisões entre vós. Essa divisão
não é somente uma divisão de intrigas, né? De diferenças, de problemas pessoais. Um não gosta muito do outro. Esse é um problema também, e o qual Deus quer que a gente que não haja entre nós. Com certeza. Mas a divisão também é na verdade, na palavra, para que não seja uma Babilônia, uma confusão, cada um crendo numa coisa e pregando uma coisa. Sobre um mesmo tema são várias interpretações e ninguém sabe quem está com a verdade. Mas a verdade ela é absoluta. Então é isso que Deus orienta. Antes, continua o texto, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, olha só, uma mesma mente, em um mesmo julgamento, baseado na justiça de Deus. Um julgamento, ele só é feito com justiça, se tiver uma lei. Então tem que ser baseado somente na lei de Deus, não na lei dos homens. A lei de Deus ela é muito profunda. Ela sonda os pensamentos e intenções, os sentimentos, o coração humano. Quando não é pregado isso, então é pregado uma falsa lei. É os homens tentando reinterpretar a lei de Deus. E quando é pregado que a lei de Deus sonda os pensamentos e sentimentos, e que então quando a gente descobre pensamentos e sentimentos maldosos, que ofendem a Deus, que são contrários à lei de Deus, não devemos achar que por nossa própria capacidade e força iremos conseguir nos livrar, corrigir esses defeitos, esses problemas em nós. É aí onde a gente recorre a Cristo e a palavra e clama a Ele, clamando a Ele que nos dê o verdadeiro arrependimento, que nos leve ao arrependimento e à confissão e à renúncia dessas coisas. Então está aqui um fundamento, texto essencial para se falar sobre união, sobre unidade. E é muito importante isso, porque assim eram os adventistas. Veja a questão 12. Vamos ler agora a questão 12. Através de que essa unidade deve ser alcançada? 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 13. Diz o seguinte: porque por um Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado beber em um só Espírito. Então, qual é o meio por onde vai se alcançar essa união? Através do Espírito Santo. Perceba, como eu falei na questão da união, que todos têm que ter a mesma mensagem, o mesmo entendimento da mensagem, isso é fato. Mas não significa que todos têm que ter os mesmos dons, porque o Espírito Santo ele dá os dons a cada um de acordo com a vontade dele. Então não devemos querer que a união seja somente de pessoas que têm dons parecidos, que só vão estar unidos aqueles que pregam ou aqueles que cantam. Um grupo só de pessoas que cantam. Quem não canta não pode fazer parte dessa união. Eu só vou me entender com alguém que sabe cantar, que tem uma voz bonita, que tem esse talento do canto, ou da pregação, ou de dar estudo, ou de qualquer outra coisa. Não. A diversidade será nos dons. E também na questão de pessoas pobres e pessoas ricas, porque Deus não faz acepção. Os ricos e os pobres não devem haver essa diferença. Se a pessoa ela é mais culta e o outro é mais leigo, mais ignorante, tem menos estudo, tem menos condição, uma pessoa que passou por muita coisa na vida, não teve muitas oportunidades, talvez até tenha desperdiçado oportunidades, mas não vem ao caso. Mas todos têm que se tratar por igual. Ninguém deve ser favorito, ninguém deve ser superior a ninguém. Não deve existir uma hierarquia religiosa. É claro que Deus tem uma ordem, uma organização. Algumas pessoas têm talentos que levam elas a estarem em posições que ajudará o povo de Deus em questões de organização. É como uma empresa. Uma empresa tem os cargos, tem a hierarquia. Não significa que um é melhor que o outro, mas que um é mais capaz do que o outro para estar ali naquela posição e com aquela responsabilidade, ou aquelas responsabilidades. Mas na mensagem não pode haver divisão. Não pode um estar pensando certos
teorias que sejam contrárias à verdade, unido a outro ou a outros que sobre aquele tema eles têm um entendimento correto, mas se unem e quando vão pregar, às vezes no mesmo ambiente, talvez no mesmo congresso, numa mesma campal, enfim, às vezes na casa de alguém, aí vai passar a mensagem para o povo, às vezes passa na mesma mensagem, no mesmo tema, um vem e fala uma coisa, o outro vem e fala outra coisa oposta. E fica aquela confusão, o povo fica dividido, que não estou entendendo. Um disse uma coisa, outro diz outra, qual é a verdade? Nisso, isso não tem como ser de fato a união perpétua, efetiva que Deus deseja. O Espírito de Profecia fala que o Espírito Santo, que é o agente por meio do qual haverá essa união, é Ele mesmo quem vai reunir aqueles que Ele está santificando, que Ele está conscientizando, que dão a Ele toda a liberdade e a abertura para a obra que Ele quer realizar em nós seja realizada. E Ele vai unir esses aí. Alguns vão ser mais fracos, mais tímidos, com menos conhecimento, mas sinceros e fiéis ao pouco conhecimento que tem, à pouca habilidade que tem, para servir a Deus. E nisso todos vão trabalhar juntos. Assim é a união. É claro que tem mais sobre isso, é mais profundo, mas é importante a gente levar em consideração essas coisas, porque senão iremos cair nessa falsa união que tem sido promovido pelo mundo evangélico e o mundo católico. Essa união que chamam de ecumenismo. Embora muitas vezes não se mencione esse título, mas os princípios do ecumenismo têm até mesmo invadido o meio adventista. E temos que tomar muito cuidado, temos que prestar atenção onde estamos pisando, aonde estamos nos envolvendo. Na questão 13, a pergunta é a seguinte: no que podemos nos tornar? E aqui mesmo, em 1 Coríntios 12, no versículo 12, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Então, simbolicamente e espiritualmente, nos tornamos um corpo, o corpo de Cristo. E a próxima pergunta, a 14, que aí eu comento as duas junto, diz: do que Jesus Cristo é considerado a cabeça? Lá em Colossenses 1,18, diz que Cristo é a cabeça da igreja. Então, se Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, incluindo qualquer hierarquia de igreja, os líderes eclesiásticos, aqueles que estão em uma hierarquia de responsabilidade maior, todos estão sobre a mente de Cristo, estão debaixo da palavra de Deus, subordinados somente a Cristo. Todos são irmãos. Consequentemente, ninguém é mais favorito, ninguém tem autoridade no que diz respeito à palavra de Deus. Veja, ninguém tem autoridade no que diz respeito à palavra de Deus de ditar para o outro ou para os outros como que todos têm que crer, ou no que têm que crer. Por isso que é importante isso, essa questão da união. É através da palavra, porque assim todos chegarão à sua conclusão. Os que forem honestos e sinceros com a verdade e buscarem por si só como verdadeiros bereanos, o Espírito Santo irá unir essas pessoas para que eles vão chegar à mesma conclusão. Não porque um irá forçar o outro, ou porque um irá se submeter ao outro. Nesse tipo de caso, isso só vai levar à apostasia. Quando o homem tenta ditar a religião, ditar um credo, ditar a interpretação, quando uma classe de homens pretendem ter a autoridade de somente eles interpretarem a palavra de Deus e terem o poder e a autoridade para interpretar e dar a interpretação oficial daquele movimento, daquela denominação, isso é apostasia. Deus não deu essa autoridade. Deus mesmo é quem dá a interpretação. Não é à toa que para a igreja adventista Deus
chamou uma mulher para ser profeta e através dela, Deus mesmo interpretar a própria Bíblia. Deus mesmo dá a própria interpretação dele, os comentários bíblicos dele, inspirado, para que então tenhamos um porto seguro. Através da interpretação, juntando o estudo da Bíblia com o Espírito de Profecia, chegarmos às conclusões. E o próprio Deus também deixou orientado por ela, que ali no tempo dos pioneiros, eles tinham chegado à compreensão que necessitamos para então nos preparar para a volta de Cristo. E qualquer coisa que venha depois, distorcendo aquilo que eles compreenderam, é desvio da verdade. O que se vem depois é mais, é aprender mais, se aprofundar mais no que já foi aprendido, no que já foi compreendido nos dias dos pioneiros. Esse é o entendimento, inclusive é ela mesma quem fala isso. Então, sendo Cristo o cabeça, devemos seguir somente a Cristo. A autoridade é dele, da palavra dele, e não do homem. Se o homem distorcer a palavra, ou se o homem usar mandamentos de homens para punir, para perseguir, para intimidar, para silenciar pessoas que estão buscando viver a verdade e ensinar a verdade ali no meio do povo, esses homens estão contra Cristo. Estão se colocando no lugar de Cristo. Porque Cristo, ele deu a palavra dele, e quando ele dá ali a autoridade, a chave, a Pedro, para que o que ligasse aqui na terra fosse ligado no céu, e o que ligasse no céu fosse ligado na terra, a autoridade era da palavra, não de Pedro. Pedro não tinha autoridade para mudar um jota ou um tio do que está escrito. A própria Bíblia diz, aquele que acrescentar ou remover ou retirar um jota ou um tio que seja da palavra, esse aí está em condenação, que seja anátema, como dizem, que seja amaldiçoado. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então, tendo isso em mente, vamos para a pergunta 15. Como Cristo está preparado para tudo isso? Colossenses 1, ainda, em Colossenses 1, 19, e no capítulo 2, verso 9, diz que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então, Cristo tem toda a autoridade dada no universo para ser o cabeça da igreja. E para que a gente se reporte somente a Ele, se submeta somente a Ele. E no que diz respeito aos homens, aqueles que foram designados por Ele, só devemos então nos submeter quando usarem apenas a verdade. E quando estivermos realmente errados e fizer a aplicação correta, ainda tem isso, fizer a aplicação correta e justa da verdade. Aí então, se for provado que estivermos errados, devemos sim nos submeter. Mas por causa da verdade e de Cristo. Não por causa do homem. Embora devamos respeitar todos, tratar todos com gentileza, com amor, e não debater, mas assim como era com os reformadores, por exemplo, como Martinho Lutero mesmo, é um grande exemplo, que ele mesmo perguntou, ele questionou, se eu estou errado, prove com a Bíblia aonde eu estou errado. E assim tem que ser. E como Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade, ele é totalmente competente e capaz de guiar o seu povo, o remanescente, o restante do restante, até o fim. Na pergunta 16, a pergunta diz o seguinte: para que essa união entre o povo de Deus pudesse ser perpetuada, o que Deus fez? Lá em Efésios 4, versículo 8, versículo 11 e 12. Quando você lê, você identifica que Deus deu dons e funções diferentes para todos. A uns ele chamou para apóstolos, a outros ele chamou para professores, a outros ele chamou para profetas, a outros ele chamou para ministros. Então, funções. Como num corpo, cada um tem uma função.
a mão ela não tem a mesma função do ouvido. O ouvido não tem a mesma função do olho. O olho não tem a mesma função do nariz. E assim por diante. Mas todos são importantes, é um conjunto. E um não pode depreciar o outro. Um não pode se sentir mais importante do que o outro. Embora muitas vezes se faça mais, ou se tenha mais responsabilidades, ou até uma carga maior em algumas dessas funções, porque Deus sabe a quem colocar. Infelizmente, existe uma observação aqui. No Antigo Testamento, existe até uma passagem que Deus fala, eu não estou lembrando essa passagem. Se eu lembrar da passagem, eu coloco a referência aqui para você, mas tem uma passagem do Antigo Testamento que diz que o povo elegia sacerdotes os quais Deus não tinha elegido, Deus não tinha escolhido. Tem isso também. Ainda tem esse problema. Isso é algo perigoso. A gente tem que estar bem atento. Nem todos de fato foram escolhidos por Deus. Como Judas. Judas é um exemplo, inclusive. Para quem leu o Espírito de Profecia e acredita na inspiração do Espírito de Profecia, quando você lê ali o capítulo do Desejado de Todas as Nações, escolhido 12. Acho que é assim o nome do capítulo, mas é com esse sentido. O nome do onde vai mostrar ali a escolha dos 12. Ali ela vai mostrar que Judas não foi escolhido por Cristo. Ele foi colocado por influência dos próprios apóstolos. É como se tivessem meio que empurrado ele ali para o meio deles. Cristo havia escolhido ali os 11, mas Judas não. Ele permitiu, ali vai mostrar as razões. Cristo deu essa chance. Mas se fosse somente Cristo, se eles não tivessem feito aquilo, porque ali tinha toda uma problemática, se Cristo rejeitasse ali, de maneira direta, Judas, não no sentido de rejeitar Judas, no sentido de salvação, no sentido de dar oportunidade a ele para a salvação, mas no sentido de ter ele para aquela função. Nem todos estão aptos para a função para as quais muitas vezes eles se colocam ali, para os cargos aos quais o indivíduo ele se põe. Então nem todos os que são chamados de ungidos, de fato são ungidos. Isso é algo que a gente tem que considerar. Existe essa passagem no Antigo Testamento, que Deus diz que eles escolhiam sacerdotes que Deus não havia escolhido. Por quê? Porque esses aí eram escolhidos justamente aqueles que iriam agradar e fazer os gostos do povo. Esse é um grande problema e a gente tem que estar atento a essas coisas, para não ser tão cego assim e aceitar tudo. Pergunta 17 diz assim: por quanto tempo esses dons deveriam continuar? Efésios 4:13 diz que até que todos cheguemos à unidade da fé e a sermos perfeitos em Cristo. Então a obra dos dons também, dos talentos, tanto quanto do fruto do Espírito, é se consumar, né, na perfeita unidade da fé. Essa união ela vem por meio da fé, da verdadeira fé. Se você já estudou o que é fé, então o propósito de Deus ao nos ensinar o que é fé, a fé que Abraão teve, por exemplo, que Paulo ensina, que é a fé somente na palavra de Deus, não na palavra de homens, apenas no poder de Deus e não na capacidade da natureza carnal do homem, se submetendo totalmente a Deus. Aqueles que de fato tiverem essa fé até o fim e perseverarem, chegarão a ser perfeitos em Cristo. É a perfeição do caráter, né? Porque então a obra que se irá realizar na vida dessas pessoas será uma obra de purificação total dos pecados, dos defeitos de caráter, antes que encerre a obra de purificação no santuário celestial, para que quando encerrar, essas pessoas possam ser seladas e serem protegidas das pragas e das trevas morais e espirituais que irão se alastrar pelo mundo nos últimos dias, quando Cristo encerrar a obra dele no santuário celestial.
Pergunta 18. Qual seria o efeito dessa unidade sobre o mundo? Lá em João 17:21 diz que todos irão crer que Cristo foi enviado. Quando houver essa união, então as pessoas irão acreditar. Mesmo que elas não acreditar, não significa que elas irão aceitar e irão se posicionar ao lado da verdade. Mas irão acreditar que esse povo, assim como foi nos dias de Cristo, né? Que olhavam para Pedro e diziam: você esteve com ele. Você fala e anda como ele. João também, né? No livro Santificação, de Ellen White, diz que as pessoas confundiam João com Cristo, de tão parecido que ele ficou. Então esse é o propósito, né? Para que as pessoas realmente acreditem que Cristo foi enviado. Elas vão ver Cristo nas pessoas, nos fiéis dele. E esse seria o efeito dessa união. A pergunta 19. Qual será o glorioso resultado final? Efésios 1, 9 e 10 e Apocalipse 5, 13 diz: todos serão unidos a Cristo para o glorificar, para glorificar a Cristo. Nós iremos aprender nessa lição, que é um estudo sobre as 3 mensagens angélicas, o que é temer a Deus e dar glória, glorificar a Deus na nossa vida. Nessa lição ainda iremos aprender. Inclusive, a próxima lição a gente já começa a entrar nesses termos. E aqui diz qual será o glorioso resultado final, que todos serão unidos para glorificar a Cristo. Somente a Ele, e não ao homem, e não aos prazeres da carne e ao Deus desse mundo, mas somente a Cristo. Essa é uma obra miraculosa, esse é o maior milagre que Deus pode operar nesse mundo. O maior milagre que Deus pode realizar nesse mundo é a conversão de uma alma. Convertê-lo de todo o mal que há dentro dele, para que todo o bem que há em Cristo possa então ocorrer dentro da pessoa também, possa se manifestar dentro da pessoa. E por fim, as 3 últimas perguntas abordam a duração do Evangelho Eterno. Pergunta 20 mesmo diz o seguinte: por quanto tempo o Evangelho deve ser dado ao homem? Mateus 28, do 18 a 20, até o fim do mundo. Né? O Evangelho tem que ser dado até que se encerre a graça, o fechamento da porta da graça, até que então comece a primeira praga, que é sinal de que Cristo encerrou a sua obra de mediação, de purificação, de juízo investigativo. E aí, então, as decisões já foram tomadas definitivamente. E então o Evangelho não necessita mais ser dado ao mundo, porque não há mais escolhas a serem feitas. Todos já fizeram suas escolhas. Na pergunta 21, diz assim: que decreto será então promulgado? Esse decreto vem da parte de Deus. Quando você lê Apocalipse 22, 11, dentro disso que eu acabei de falar, quando todos tiverem tomado suas decisões, seja ao lado de Deus e da verdade, ou seja, ao lado do inimigo e da mentira, será dado esse decreto. Será promulgado. Apocalipse 22, versículo 11. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Olha que interessante. Aquele que é santo, continue sendo santo. Então os lados já vão estar definidos. Terá sido tomadas as decisões finais. E na pergunta 22, que grande evento ocorrerá então? Apocalipse 22, 12. E eis que venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra. Virá então a volta de Cristo. Nós iremos abordar mais sobre isso mais para frente, de maneira mais detalhada. Então, essa é a obra do Evangelho, de maneira bem resumida. Esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno, que Deus quer que seja pregado. É claro que ainda temos que aprender. É claro que essa lição aqui, ela apenas fez um esboço, um resumão sobre esse tema
tão profundo, tão maravilhoso e tão poderoso, que é o Evangelho eterno. Mas a gente encerra aqui esse estudo dessa lição, da lição 3. E então, a próxima lição, vai ser a lição 4, iremos falar sobre o temor, a glória e a adoração a Deus. O verdadeiro temor a Deus, o que é dar glória, o que é glorificar a Deus, o que é a glória dele e a verdadeira adoração. Ainda fazem parte, né, de Apocalipse 14, ali os versículos 6 e 7, que é o tema que estamos estudando nessa lição. É muito interessante isso aqui, porque iremos entender pela Bíblia e também pelo Espírito de Profecia o que de fato é temer a Deus, dar glória a Deus e o que é adorar a Deus. E iremos ver como os pioneiros entendiam isso através dessa lição, que é uma coisa muito importante para a gente, entender a identidade adventista dos dias de quando, de fato, aqueles que Deus usou para fundar esse movimento estavam vivos e pregavam pelo mundo, ali junto com a profeta viva. E esse é o propósito, por isso, porque esse é o propósito pelo qual nós publicamos esse material. É trazer, resgatar esse entendimento, a compreensão. Eu sei que esses temas aqui são abordados ainda hoje, mas a questão é a compreensão, é a interpretação. Lembra que eu falei que no fim de tudo, o que vai valer para viver, eu sei que é para viver, para estar vivendo e praticando, mas será a verdade pura e incontaminada. Porque não vai adiantar de nada viver a mentira. E no fim das contas, estar do lado da mentira e do pai da mentira. Vivendo uma ilusão, praticando até coisas que são boas aos olhos humanos, mas com quais intenções no coração? E sendo movido por qual espírito? Influenciado por qual espírito? Então queremos nos certificar de que seja de fato a verdade em nós, atuando, nos santificando, através da obra do Espírito Santo, a obra genuína em nós também pela fé. Então, próximo tema, a gente estuda a lição 4. Se você não adquiriu essa lição, entre em contato com a gente, está muito boa. Como eu falei, as primeiras lições elas são as mais suaves, elas são introdutórias, são mais simples, mas vai ficando mais profundo. Iremos ainda abordar temas aqui muito importantes também, não que os que a gente já abordou até aqui não sejam, mas vai ficando cada vez mais forte para despertar o povo. Então, irmãos, que Deus abençoe e até o próximo estudo.